Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um Que Conta é Essa, o programa que discute como o Estado gasta e investe o dinheiro dos nossos impostos. Eu sou Vitor Lins, auditor fiscal aqui do Estado de São Paulo, e hoje estou com uma convidada muito especial para um tema maravilhoso, cada vez mais atual e importante nos nossos tempos. O tema de hoje é reforma tributária ambiental. Hoje a gente vai discutir também sobre sustentabilidade. A nossa convidada é a Camila Vieira, que é doutora em economia e professora do Instituto de Ciências do Mar, Labomar, da Universidade Federal do Ceará, que a sigla é UFC. E eu achei maravilhoso o UFC ser... Sim. Bom dia, tudo bem? Como que você está? Tudo bem, Vitor. Tudo tranquilo, tudo ótimo. Como que foi o caminho para cá hoje? Eu vi bastante movimentado, né? Bem diferente lá de Fortaleza. Achei o trânsito mais cheio. Já chegou conhecendo São Paulo? Já conhecia São Paulo? Conhecia São Paulo, sempre de passagem, saindo de uma viagem e outra, aí passava por aqui e ficava alguns dias. Gosto muito da gastronomia daqui, gosto também de conhecer os museus. Fui na Pinacoteca nesse final de semana, fui em Sebo, então adorei. Camila, então eu vou começar fazendo uma pergunta meio Marília Gabriela, que eu gosto de brincar aqui. Então, a pergunta é: Camila Vieira por Camila Vieira. Bom, eu sou cearense, sou filha de nordestinos, tenho duas irmãs, sou a mais nova, e meus pais, o Francisco e a Estela. Sou casada há 7 anos com o Marcelo, tenho um filho de 6 anos, que é o Henri. Gosto muito de esportes, faço karatê, sou faixa marrom. Olha só. E gosto de ouvir música e tomar um vinho, né? Geralmente, todo dia eu tento tomar um vinhozinho. Falaram que faz bem pra saúde, né? Então bora, né? É, É isso aí é. mesmo. E aí eu sou formada em economia, fiz mestrado em economia rural na UFC, também o doutorado, especialização em desenvolvimento econômico, e agora sou professora associada da universidade, dessa mesma universidade em que eu me formei. Eu ensino para os cursos de Ciências Ambientais e Oceanografia lá no Labomar, que é o Instituto de Ciências do Mar. E sou também pesquisadora do Laboratório de Economia, Direito e Sustentabilidade, também do Labomar. E aí é isso, basicamente isso. Então, vamos começar ambientando aqui. Define pra gente, por favor, o que é economia rural e o que são ciências do mar. A economia rural, a gente trata mais dessas questões, né, na área na área rural, né, com relação à agricultura, com relação na parte de economia, né, a gente trata mais dessa parte de dados relacionados à agricultura, à parte também ambiental, né? Então a gente faz estudos nessa área faz como é que funciona assim o mercado da agricultura, como é que a gente tem essa relação também com outros países, né, na parte de compra e venda. Então é basicamente isso. E o Instituto de Ciências do Mar, a gente trata não só das questões relacionadas ao mar, né, mas também o que está a parte da zona costeira, a parte da economia da zona costeira, né? Então também essas questões ambientais, né, a parte de valoração ambiental, né, você dá valor aos recursos naturais e a economia do mar também você tratar desse mercado que envolve, né, toda a cadeia produtiva que vai do mar até o consumidor final, né? Então a gente também tem esse tratamento e essas questões ambientais que estão envolvidas tanto na economia rural quanto na economia do mar, né? Que para a gente ter todo esse processo, né? Isso tem efeitos ambientais, né? Que são efeitos negativos. Então a gente estuda esses efeitos negativos e tenta, com as ferramentas da economia, a gente tenta minimizar esses impactos. Quais são os principais impactos negativos?
A gente tem essas questões na parte de produção e consumo, né, os poluentes que são gerados, né, quando a gente consome alguma coisa, nós temos é, poluentes. No processo de produção, a gente utiliza recursos que, em alguns momentos, alguns recursos, eles são escassos, né, e a forma como eles são utilizados, pode ser que a gente não tenha esses recursos no futuro, né? Então, são esses pontos aí que a gente tenta minimizar essas questões. Beleza. Eu li o seu texto, Reforma Tributária Ambiental. Eu e outros autores também. Isso. E eu achei muito interessante. Vamos conversar um pouquinho sobre... Eu imagino que esse texto deva sintetizar boa parte da sua trajetória e ativismo e pesquisa até aqui, não é isso? Sim. Beleza. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu achei interessante, o termo nunca tinha visto, é duplo dividendo, né? Você fala que o agronegócio aqui no Brasil tem vários incentivos fiscais e muitas vezes o jeito em que ele vem operando hoje tem custos ambientais. Então, se você pensar sobre aquele ponto de vista do imposto de PIGU, né, que é para desincentivar um comportamento, aí o fato de passar a cobrar uma coisa que não se cobrava até agora, aí vocês chamaram de duplo dividendo. Explica isso para mim, por favor. É o seguinte, no caso do duplo dividendo, no caso da tributação ambiental, o que a gente tem, né? A gente pode ter a tributação, e aí essa tributação ambiental, você incentivar as pessoas a ter um comportamento diferente, né? E, ao mesmo tempo, esse recurso que o governo recebe, proveniente da tributação, ele poderia diminuir outros encargos sociais, por exemplo, no emprego, né? Então, por isso que a gente diz que é o duplo dividendo, que a gente tem esse incentivo fiscal, esse incentivo da tributação ambiental, né? Que as pessoas vão mudar os seus comportamentos, e a gente tem uma possível redução em outros encargos, né? Que poderia, por exemplo, ser uma redução no encargo sobre o trabalho, né? Então, aí isso faria com que não alterassem as receitas orçamentárias, né? Então, por isso que a gente chama de duplo dividendo. Então, você tem uma melhoria ambiental e você pode incentivar o emprego, a geração de emprego, porque você pode reduzir tributos relacionados ao emprego, né? E aí, assim, isso mantendo a mesma receita, o mesmo orçamento. Então, além de você gerar um desincentivo à poluição, você faz também um jogo redistributivo, tira tributos do trabalhador. Pode tirar isso, pode tirar do trabalhador. Tá. Deixa eu só colocar aqui os nossos colegas de casa na conversa, né? Vou tentar explicar rapidinho aqui o que é um imposto de PIGU. Aí você me corrige, me complementa, me ajuda também, tá? PIGU é o sobrenome de um economista e a discussão trazida é a seguinte, não sei, deixa eu pensar aqui. Se você vai escrever um livro, por exemplo, você vai lá, pega madeira, faz o papel, aí você, depois que tem o papel, pega lá o material que faz a capa, embrulha aquilo tudo e pronto, tem um livro pronto, um caderno pronto. Se você somar tudo que custou aquilo, vai dar o preço lá que o produtor, né, chamou de custo dele. Beleza, então ele toma a decisão dele com base naquilo. Mas vamos mudar agora para uma indústria que faz, sei lá, latinha, não sei, sei lá. Se uma das etapas do processo for gerar poluição, você está prejudicando o meio ambiente, que é um bem comum, um bem de todo mundo. Então, caso você fosse fazer aquele processo todinho e neutralizar os seus custos negativos às pessoas, você teria que gastar um dinheiro para não poluir, botar filtros, qualquer coisa para não poluir. Então, o fato de você
não resolver a poluição que você emite, você não está fazendo a conta certa de quanto custou o produto. Porque o produto custou, sei lá, o metal da latinha, a máquina que faz a latinha e custou uma destruição ao meio ambiente também. Para você colocar isso na conta, custa caro reduzir isso. Então, o imposto que o PEGU propõe é, de alguma forma, incluir para esse empresário o custo que ele está gerando para a sociedade. Então, você bota o custo diluído da poluição dele, e com essa receita pública, eventualmente, você pode fazer um programa para despoluir ou tentar minimizar o efeito. É isso? Você explicou bem direitinho, né? A gente tem assim, por exemplo, como você disse, essa fábrica, né? Ela polui a região do entorno, gera poluição para o entorno, né? Então, você tem uma comunidade que, por exemplo, antes dessa fábrica não tinha problemas de saúde, né? Que agora vão ter que arcar com custos de saúde, né? Então, se essa empresa ela não internalizar essa externalidade que foi gerada, esse efeito negativo que foi gerado para a comunidade, então isso não está sendo computado no preço do produto que ela vende, né? Que são as latinhas, né? Nesse caso. Então, o ideal seria o quê? Que a empresa ela arcasse com esses custos externos, né? Com esses custos negativos que ela está gerando para a comunidade daquele entorno. E uma forma seria com esse imposto peguviano, que a gente chama, né? O imposto de Pegu que você colocou, que seria uma forma do governo obter receitas para minimizar essa problemática, né? E aí ele poderia investir em saúde, né? Que aí que seria o caso desse problema específico, né? Mas aí nós temos diversos casos de externalidades negativas que aí o governo ele pode entrar em ação. E a gente tem exemplos de impostos dessa natureza aqui no Brasil? Bom, então aqui no Brasil a gente tem impostos, né, que são tributos ambientalmente relacionados. Nós não temos um tributo ambiental específico, né? A gente tem a CID combustíveis, né, que é sobre combustíveis, é o imposto sobre combustíveis fósseis, e aí esse recurso ele pode ser utilizado, né, para preservação ambiental, mas não é uma obrigação que esse recurso vá diretamente para a preservação ambiental. Como que ele funciona? Esse imposto, ele é a contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, né? E é um imposto sobre as atividades de importação ou comercialização do petróleo, do gás natural e do álcool combustível, né? E aí a gente pode utilizar esses recursos para estimular as atividades econômicas que são sustentáveis, né? E você se referiu também a ICMS ecológico. Sim. Traz essa discussão aqui para a gente, por favor. Então, o ICMS ecológico ele é um mecanismo que é utilizado para distribuir as receitas tributárias, né? Então, os estados eles repassam para os municípios 25% dessas receitas. Desses 25%, a gente tem 75% do valor agregado, e os outros 25%, os próprios estados, eles têm leis, né, que são utilizadas, que são específicas para essa distribuição dos 25%, né? Então, a gente tem o ICMS ecológico, que são os estados, eles utilizam para promover, né, fazer com que os municípios preservem os seus recursos naturais, né? Então, eles são utilizados, a gente tem alguns critérios ambientais, né? Por exemplo, licenciamento ambiental, área de preservação permanente, né? Gestão de resíduos. Então, aqueles municípios que têm esse tipo de ações ambientais, eles recebem esses 25% dos estados. Então, o que chama de ICMS ecológico é a distribuição
ecológica do ICMS, da receita do ICMS, não é Isso. a cobrança de ICMS por Não. conta de algum fator ecológico. Isso. Então, ele não é um tributo ambiental, né? Ele é utilizado para incentivar os municípios a preservar os seus recursos. É uma coisa estritamente intrasetor público. Isso, isso. E aí a gente tem alguns estados que já adotaram ICMS ambiental. O primeiro estado foi o Paraná, em 1991, e aí ele utiliza como critérios, por exemplo, a existência de unidades de conservação, né? A proteção de mananciais, o manejo florestal sustentável. Outro estado que a gente tem é o Mato Grosso do Sul, que iniciou em 2007, né? Lá a gente tem o caso de preservação de matas ciliares, a existência de terras indígenas e áreas de preservação permanente, né? E São Paulo também tem o ICMS ecológico, que iniciou em 2009, onde o repasse ele é feito para a conservação de remanescentes da Mata Atlântica, a existência de áreas de proteção de mananciais também e a preservação de recursos hídricos. Nesse texto, a reforma tributária ambiental, eu achei... Bom, vocês traçam um panorama do histórico, né, da questão ambiental. Aí se define a questão ambiental como a pressão que a necessidade por crescimento faz em cima da escassez dos recursos naturais, né? É a questão ambiental. E eu achei interessante, vocês recuperam Celso Furtado também. Faz um resumo para a gente, por favor, de como tem sido a questão ambiental tratada e desenvolvida no Brasil. Essa questão ambiental, né? A gente tem... o que acontece? A gente tem essa relação entre o crescimento econômico e a preservação ambiental, né? O que a gente busca é esse crescimento econômico, mas ao mesmo tempo a gente tem que preservar os recursos naturais, que vai em linha com o que prega o desenvolvimento sustentável, né? É você manter os recursos naturais tanto para as gerações atuais quanto para as gerações futuras, né? Então, a gente tem os governos, eles cada vez mais têm buscado, né, preservar os seus recursos naturais, aliar o crescimento econômico à preservação dos recursos, né? E aí tem sido utilizados diversos mecanismos, né? Como, por exemplo, regulamentações, né? A gente tem política de comando e controle, onde, por exemplo, as empresas elas têm que ao produzir, não pode passar de um determinado nível de poluição, né? Que seria esse tipo de política. Nós temos políticas de informação também, né? Informar as pessoas sobre formas de preservar os recursos, né? Sobre como reciclar, né? A gente tem essa política de educação ambiental já. Nós temos também os subsídios, muitos subsídios às empresas que produzem de forma sustentável, né? Temos políticas também de incentivos a empresas que preservam o meio ambiente, né? Que são sustentáveis, né? Então, a gente tem um conjunto de políticas no Brasil que podem ser utilizadas para a preservação ambiental. E aí a gente também, agora, tem sido muito discutida a reforma tributária ambiental, né? Que seria inserir no nosso sistema tributário, essas questões ambientais, que seria aí o tributo ambiental, um dos mecanismos que nós poderíamos utilizar. O Brasil vem... Como que você avaliaria o quão o governo brasileiro, o Estado brasileiro, né, as políticas públicas feitas, o quão danoso ou quão responsável é com o meio ambiente nos últimos 20 anos, vai? As políticas, acho que elas não têm tido essa conversa, né, com o meio ambiente, né, as diversas políticas, né. Nós temos, por exemplo,
subsídios a setores que são altamente poluentes, né? Então, eu acho que as medidas que devem ser tomadas, tanto na questão econômica, nas questões sociais, elas também têm que estar aliadas às questões ambientais, né? Recentemente nós tivemos, no caso do governo anterior, né, que reduziu o ICMS. Isso foi um problema para os estados, né? E isso também gera um problema, porque a redução do ICMS, você também está, de certa forma, contribuindo para a utilização de recursos baseados em combustíveis fósseis, né? Que são altamente poluentes, né? Então, eu acho que a política do Brasil, ela tem que, as decisões que devem ser tomadas, elas têm que estar alinhadas também com essas questões ambientais. De 0 a 10, qual que é a nota que você daria para o Estado brasileiro? Aí eu não estou falando de um governo, não. Quando falo Estado brasileiro, assim, eu estou falando De uma do forma conjunto geral. de prefeitos, governadores, presidentes, e em 20 anos a gente teve todas as colorações. Então, assim, Sim, o Brasil, de 0 a 10, qual que é a nota que você daria nos últimos 20 anos? eu acho que 5. 5. Em que ele acertou? A gente tem uma política ambiental, né, que ela é muito... a política ambiental brasileira, ela é bem completa, né? Mas o problema que a gente tem na política ambiental é que falta gente para fiscalizar, falta gente para efetivar essa política, né? Mas a gente tem uma política que é muito boa em relação também a outros países. O que você acha que o Brasil tem Ah, errado? Você falou um pouquinho do que ele tem acertado. 5, né? Então É, acertou e é. errou na mesma medida. Errou essas questões também. A gente tem que. Ele errou muito na questão do desmatamento, né? A Amazônia, a gente vê aí que aumentou o desmatamento nos últimos anos. Nos últimos 20 anos, né, a gente tivemos altos e baixos, né, mas também elevados níveis de desmatamento, né, as questões indígenas também, né, que são, assim, a gente devia, os indígenas, eles nos ajudam a preservar, né, eles preservam o meio ambiente, eles sabem exatamente como utilizar o meio ambiente, né? Como preservar. E aí a gente agora acaba vendo aí essa situação de destruição, né? Dos povos indígenas, né? Eu, eu tenho um amigo que trouxe uma, uma- um ponto de vista que eu nem sei se etimologicamente faz sentido ou não. Quer dizer, eu achei que faz sentido o que ele me disse, mas não sei se a origem é essa, etimológica. Ele trouxe a noção de, por exemplo, você pensa falando dos povos indígenas, né? É, ou a nossa sociedade mesmo. Quanto mais a gente volta no tempo, mais a gente está envolvido com a natureza. E aí parece um valor muito importante se desenvolver e se afastar cada vez mais da natureza, né? Tirar essa casca natural. É, é por aí? Faz sentido isso? A gente tá se desenvolver tem um aspecto ruim também? Se desenvolver no sentido longe da natureza, sem levar em consideração a natureza, porque tudo que a gente precisa, né? Tudo que a gente tem depende dos recursos naturais, né? Então, como é que a gente vai se desenvolver se distanciando mais ainda dos recursos naturais? Não faz sentido. Essa noção que ele trouxe é isso, né? Assim, se pensar que o ser humano é um animal primata que nasceu num solo natural, com a paisagem natural, e cada vez mais ele está tirando o envolvimento que tem com a natureza. Basta pensar quantos quilômetros tem daqui, daqui a quantos quilômetros você vai ver de novo um solo natural em São Paulo, por exemplo. É. Né? A gente está se desenvolvendo. O que é desenvolver? Não, só voltando um pouquinho, isso é até prejudicial para a gente, né? Que, por exemplo, se você vai caminhar, né? Você está caminhando no sol, por exemplo, lá em Fortaleza, que a gente tem sol, muito sol, né? Na maior parte do ano,
a gente precisa de árvores para ter um conforto térmico em uma caminhada, né? Então, se você busca esse desenvolvimento, né, destruindo as árvores que tem nas áreas urbanas, isso é prejudicial para as pessoas, né? Então, assim, não faz muito sentido a gente pensar dessa forma, né? O ideal nas cidades mais desenvolvidas que tem essa questão ambiental, em que a sociedade cobra, né? Você vê árvores, você vê as pessoas caminhando pelas ruas, você vê incentivos à utilização de transportes públicos ao invés dos carros, né? Então são outras questões totalmente diferentes e às vezes quando a gente vê nações que se distanciaram dos recursos naturais, agora não, agora está voltando, né? As pessoas estão pedindo, né, clamando pela utilização, por ter recursos naturais, né, praças, né. Então é isso que eu penso. No, no texto, no panorama lá da questão ambiental, eu, se entendi certo, há uma crítica à concepção de crescimento sustentável, é, ou, de crescimento sustentável, porque em qual medida a gente precisa tanto assim crescer? Então, a crítica que eu entendi seria, né, se está querendo crescer de um jeito sustentável, mas crescer em qualquer medida, precisa crescer. Eu acho que é naquela parte que traz um pouquinho do pensamento do Celso Furtado, da crítica dele ao modelo atual. Como que você julga o nosso modelo atual? Como que você descreveria e avaliaria para quem está em casa? Não, o que a gente percebe é que grande parte das pessoas busca esse crescimento, né, sem considerar essas questões ambientais, sem considerar as questões sociais também, né, que a gente, quando fala sobre meio ambiente, a gente também tem que levar em consideração essas questões sociais, né? Então, não adianta nada a gente ter um crescimento econômico com grandes desigualdades, altos níveis de desigualdade, que é o que nós estamos passando atualmente, né? Então, a gente, a gente deve, nesse caso, buscar o crescimento com essa visão do desenvolvimento sustentável. Não é só o crescimento, porque quando a gente fala em economia de crescimento, a gente pensa só em crescimento do produto interno bruto, né? Então, não é isso que a gente deve buscar, né? A gente deve buscar um crescimento com desenvolvimento, que seria aí o desenvolvimento sustentável, aliando também as questões ambientais. Como que você difere crescimento de desenvolvimento? O crescimento seria a visão do crescimento o crescimento do produto interno bruto, que é o crescimento da renda do país, né? Já o Que é produzir desenvolvimento, mais camas, pães e músicas para as pessoas, não é isso? isso pode Pronto. ser. Já o desenvolvimento, a gente leva em consideração a educação, questões de saúde, né? Parte de saneamento, essas questões sociais e também o crescimento da renda, né? Então, essa é a diferença entre crescimento e desenvolvimento, do meu ponto de vista, né? E, e o, até que ponto a gente precisa continuar crescendo ou não? Eu entendi que tem essa discussão. Tem gente achando que não necessariamente precisa crescer. Eu entendo que, assim, em definição a princípio, mais camas ou melhores camas para as pessoas, mais comida, mais água, mais música, parece melhor do que menos. Sim. Então, como que surge a crítica a crescer? Qual que é esse debate? A gente sempre, como ser humano, a gente sempre busca mais, né? A gente sempre quer mais, só que os recursos são escassos, né? Então, a gente tem essa limitação, né? E aí, nesse caso, a gente
nós temos várias correntes da economia do meio ambiente, né, que tratam sobre esse assunto, sobre até onde que se deve crescer, se existe um limite, né? Algumas correntes não levam em consideração essa limitação, já outras dizem, existe essa limitação e se nós continuarmos com esses padrões que nós temos hoje, vai chegar um tempo que a gente não vai ter mais recursos para explorar, né? Então, assim, é uma questão que depende, depende muito, porque as pessoas, para que a gente possa ter esse limite, né, nós teríamos que mudar muitas coisas, né, questões culturais, né, por exemplo, você tem um estilo de vida, né, então você teria que aos poucos mudar esse estilo de vida. Então isso vai depender não só, isso daí teria que ser entre gerações, né? Teria que haver essa mudança cultural, essa mudança dos padrões de consumo entre gerações, para a gente conseguir aliar esse desenvolvimento com a utilização dos recursos naturais que nós temos. E aí, o gargalo, o ponto para bater nisso é, por exemplo, sei lá, a obsolescência programada e esse tipo de... Posso chamar de desperdício? Como assim o desperdício? Se a gente programa uma geladeira para parar de funcionar, para não fazer sentido daqui a pouco, a gente está produzindo mais geladeiras do que precisava. Será que a gente consegue? A gente quer ganhar mais tempo. A gente quer ter mais conforto para a gente ter mais tempo para estar com as pessoas que a gente ama. Acho que é isso que a economia está fazendo, né? Quando entender a hora de parar? Vai ter gente que vai perguntar assim, por que parar uma hora, né? Onde você se encaixa nesse debate e como que me ambienta, né? Traz o pró e o contra dessa pergunta. A questão assim, não é nem quando parar, né? A questão não é essa. O que a gente vê atualmente é que os padrões de consumo, eles estão cada vez mais altos, né? As pessoas estão consumindo cada vez mais, né? Exemplo, roupas. Você vai numa loja de departamento, você compra uma roupa, você usa uma vez e descarta essa roupa, né? Como é que você descarta essa roupa? Né? Às vezes as pessoas jogam mesmo no lixo, outras pessoas doam, né? Então depende. Então, assim, isso acontece para roupa, isso acontece para eletrodomésticos, né? Que os produtos que eu percebo, né? Que estão sendo produzidos atualmente, eles têm uma vida útil menor do que o que era produzido antigamente, né? Então as coisas estão se tornando cada vez mais descartáveis. E aí isso está produzindo mais lixo, mais resíduos, né? A gente está utilizando mais recursos naturais em uma velocidade muito maior do que a sua renovação, as suas renovações, né? E então não é parar, né? A questão não é parar, mas é pensar nesse modo nesse padrão de consumo que nós temos atualmente. Que tipo de padrão seria razoável? Você pensar em um padrão que você possa, por exemplo, não trocar tanto o vestuário, você ter roupas que você possa usar mais vezes, né? Produtos eletrodomésticos que tenham uma vida útil, você possa utilizar por bastante tempo, né? Porque às vezes você compra um eletrodoméstico, ele dura 1 ano, pronto, acabou a garantia, né? Ele já não serve mais. Ter essas questões de reciclagem, né? De reutilização, né? A gente às vezes vai tomar uma água, pega um copo descartável e joga no lixo depois. Aí tá com sede de novo, vai lá, pega outro copo descartável e joga no lixo, né? Então, você ter o seu copinho na bolsa, né? São essas questões simples do nosso dia a dia que eu acho que a gente poderia, aos poucos, ir mudando, né?
celular. Agora, celular já tem aquela mesma coisa de carro, de ter o celular do ano, já virou um hábito, né? Para quem tem dinheiro, né? Mas já virou um ideal, né? O celular do ano. Eu lembro que o primeiro smartphone que eu comprei foi em 2013. E eu acho que, sei lá, foi o terceiro celular que eu tive na minha vida, né? E aí, porque os celulares duravam bastante, né? Eu não precisava trocar, não mudava muito a tecnologia dele, né? Aí eu comprei lá em 2013, eu acho, e eu acho que eu só fui trocar ele quando ele deu um defeito mesmo, assim, não consegui mais... E talvez tenha sido em 2017, sei lá. E eu lembro no último ano, quando eu troquei, aí um amigo meu, porque eu troquei, ele sentiu a vontade de falar o que ele tava sem coragem de falar. Falei, pelo amor de Deus, que bom que você trocou esse celular, né? Tava uma coisa já que não faz nem sentido. É claro que nem toda atualização vai dar para apenas mudar o software. Vai ter coisas de hardware. Mas não sei, mas me parece que todo ano tem um elemento cultural forte demais também que poderia ser evitável, né? Sim, não, aconteceu comigo também, a mesma coisa. Eu tinha um celular, tive que trocar há pouco tempo porque ele quebrou, mas quando eu chegava para ir dar aula, colocava o celular em cima da mesa e chegava um aluno e falava assim, professora, troca esse celular, tá muito antigo. Tá passando fome, né? O próprio aluno já falava isso, né? Então a gente tem muitas essas questões culturais. Nós temos essas questões também de marketing que induzem a gente a querer trocar, né? Pelo modelo mais atual, que não, praticamente assim, basicamente não vai mudar em nada na sua vida, né? Que é uma coisa ou outra que acrescenta, mas que a gente pode ficar muito bem, né? Sem ele. Então, acho que tem muitas essas questões de culturais mesmo, né? Que fica esse incentivo, né? Das próprias pessoas e elas, como algumas não têm essas ideias em mente sobre como é produzido, o que é que precisa para produzir um celular, por exemplo, né? Que recursos naturais que são utilizados para produzir um celular. Então, assim, acaba sendo levada pelos outros, pela mídia, né? Pelo marketing, que leva a criar essa necessidade. Você falou em criar necessidade. É verdade, o marketing cria necessidade. Mas assim, eu tenho a impressão de que as coisas geralmente não fertilizam também em um terreno que não é fértil. Uhum. Né? Então, assim, não sei se até que ponto cria uma necessidade ou se potencializa, né, uma necessidade. Sei lá, vamos nos permitir aqui tentar ir até o coração da questão. A corrida para ter o carro do ano, a corrida para ter o celular do ano, ou uma roupa que a cor esteja vívida ou que seja da tendência da estação. Isso são marcas, carimbos de exclusividade, né? A pessoa detém aquilo e ela se sente superior na hierarquia social. De alguma forma ela ascende. E aí eu não sei até que ponto o mercado, até que ponto ele cria, até que ponto ele potencializa, assim, né? Então se a gente conseguisse resolver isso, se a gente não tivesse, se o ser humano, se o Homo sapiens sapiens não tivesse a necessidade de se destacar e se sentir exclusivo com relação aos outros Homo sapiens sapiens, imagino que a gente não teria esse problema ambiental de agora. Uhum. Você concorda com essa afirmação? A gente tem o caso, assim, por exemplo, a gente está falando de supérfluos, né? Que para algumas pessoas são supérfluos, né? Bem supérfluos, né? Mas que para outras não, né? Mas, de uma forma geral, a gente está falando vestimenta,
dependendo do tipo de vestimenta, né? Seria aí um bem que não é tão de primeira necessidade, né? Mas, assim, é, a gente, nós tivemos tecnologias que ajudaram muito, né? Então, nós tivemos avanços que ajudaram muito a sociedade. Então, esses avanços, é, a gente que contribuíram para a saúde das pessoas, para a educação, né? Na época da pandemia, a gente usou o celular para dar aula, para assistir aula, né? Então, isso é importante. Essas questões a gente tem que considerar, né? Esses avanços que nós tivemos. Mas também a sociedade tem que estar atenta para a gente ter alguns bens, né? Foram utilizados recursos que agora estão se tornando escassos. Sim. Então, se a gente pensar no imposto piguviano, ou as políticas públicas que você e o seu grupo propõem, que daqui a pouquinho a gente já entra nelas. Só estou permitindo eu ficar um pouquinho mais no conceitual abstrato, Uhum. que as pessoas conseguem acompanhar também bem com a gente. Todas as políticas para preservar o meio ambiente, elas desincentivam comportamentos, né? Elas pretendem desincentivar comportamentos. De onde nascem esses comportamentos? Que comportamentos são esses que, no limite, querem ser evitados? Qual que é o coração da questão? São comportamentos que geram poluição, né? Que a gente tem aí é o caso da produção, né? Você tem duas empresas, cada empresa com um determinado tipo de equipamento para produzir. Só que uma empresa ela produz utilizando menos recursos naturais, produz o mesmo produto utilizando menos recursos naturais e outra com mais recursos naturais, né? Então a gente tem que incentivar essa empresa que utiliza mais recursos naturais para que ela mude os seus padrões de produção, né? Então são esses comportamentos tanto de empresa quanto de consumidores também, né? Mudar esse tipo de padrão de consumo que agride mais o meio ambiente, que gera resíduos e que utiliza mais dos recursos naturais. E vamos então agora para as políticas, né? A reforma tributária ambiental. Quais são as principais medidas que esse grupo preocupado acha que deve ser implantado para dizer que a reforma tributária conseguiu ser ambiental também? Inserir nesse sistema tributário, né, os tributos ambientais, né, fazer com que aquelas empresas que produzem com um determinado nível de poluição acima do aceitável, para que elas paguem por esse efeito externo que é gerado para a sociedade, né, para que elas internalizem esses efeitos no seu processo de produção, né? Ou então você criar talvez subsídios, né, para aquelas empresas que poluem menos, né? Seria você inserir no sistema tributário esses dois pontos, né? Ou a tributação, ou o aumento da tributação, né? Ou um subsídio, ou uma redução de tributos. Uhum. Deixa eu abrir aqui e a gente pode tentar pegar alguns pontos da proposta. Peraí. Eu vou ler aqui são 4 pontos, não, acho que são 5. Alguns pontos. Uhum. Rumo a uma reforma tributária, rumo a uma reforma fiscal ambiental. Redistribuir a composição da carga tributária. 2, ampliar a tributação ambiental. E aí, com tributação
como tributação ambiental se quer dizer taxação sobre o carbono oriundo de emissões de combustíveis fósseis, criação da contribuição sobre intervenção do domínio econômico ambiental, ampliar o imposto territorial rural, ITR, ampliar a cobrança sobre o uso da água, adotar taxações progressivas nos agrotóxicos, rever subsídios prejudiciais ao meio ambiente, e 4, garantir destinação de receitas adicionais para o financiamento das políticas ambiental, socioambiental e de ciência e tecnologia. Bem ousado. Bastante. Esse aqui, posso estacionar nesse aqui um pouquinho? Uhum. Garantir destinação de receitas adicionais para o financiamento das políticas ambiental, socioambiental e de ciência e tecnologia. Como que seria a implementação dessa medida? Não, o recurso do tributo ambiental ir diretamente para essas questões, né? Para essas questões de educação, né? Você investir em educação para você ter quando investe em educação, você tem também investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, você tem novas tecnologias que são menos poluentes, né? Que é o caso que a gente vê aí com relação à energia solar, né? A energia eólica, tudo isso daí vem da pesquisa e desenvolvimento, né? Então, é que esse recurso que a gente tem do tributo, que ele seja destinado exatamente para isso, e que não vá para outras destinações. Então, cobrar imposto de quem polui e gastar esse dinheiro com pesquisa para desenvolver meios de não poluir mais. Exatamente. Então, é um imposto que se pretende se exaurir no tempo? Pretende ser temporário? Depende, né? É um processo contínuo, né? Eu acho que é sempre contínuo. melhoria incremental, isso, né? Isso. O que você puder melhorar um pouquinho mais, né? Até porque para você reduzir um pouco mais a poluição que é gerada, você precisa de mais tecnologias, né? Então, você precisa de tecnologias diferentes. Então, se você polui em um determinado nível, para você... aliás, se você tem uma tecnologia que despolui em um determinado nível, para você avançar um pouquinho mais nessa despoluição, você já precisa de outro tipo de tecnologia que é mais cara, né? Uhum. Então, com a pesquisa e desenvolvimento, a gente pode investir aí em inovações. Esse nosso programa é de educação fiscal, então a gente quer trazer conhecimentos e informações. Eu gostei da sua explicação nesse tópico. Posso passar um por um e você ambienta um pouquinho a discussão deles? Então, assim, para a reforma tributária ambiental, fiscal ambiental, o primeiro ponto aqui é redistribuir a composição da carga tributária. O que vocês veem sobre esse aspecto? Qual que é a discussão e para onde que temos essa que ir? parte da carga tributária, a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente esses tributos iriam recair em quem tem uma renda mais baixa, né? Então, o que se busca é fazer com que aquelas pessoas que poluem mais, que paguem mais tributos, né? Essa tributação ela recairia tanto na produção quanto no consumo, e quem paga mais, quem consome mais esses tipos de produtos, iria acabar pagando mais tributos. Então, seria uma forma de essa carga tributária, essa redistribuição, é tentar fazer com que aqueles que poluem mais, que paguem mais os tributos. E taxação sobre o carbono oriundo de emissões de combustíveis fósseis. Você tem aí uma taxação específica, né? Que no Brasil a gente não tem. Nós temos alguns países que já adotaram esse tipo de taxação, né? Alguns países, principalmente da OCDE, que adotaram essa taxação sobre o carbono, e nós temos boas experiências, né? Não é fácil a gente adotar, porque nós temos diferentes setores, né? Na economia, diferentes regiões, mas seria adotar essa taxação sobre os combustíveis. Você disse que não foi uma experiência fácil. Quais são
os principais desafios, assim, as dificuldades? É você saber, você ter como medir o nível de taxação que não seja tão baixo, que aí não vai incentivar os países, as empresas a mudarem os seus processos de produção, né? Nem um nível tão alto que vai fazer com que seja inviável a produção do bem, né? Então, por isso que a gente tem que ter estudos para que a gente possa conseguir chegar no nível ótimo de taxação. Criação de uma contribuição de intervenção no domínio econômico ambiental. Que a gente tenha a CID, né? Mas que seja utilizado esse recurso para a preservação ambiental, né? Que agora a gente não tem a destinação obrigatória especificamente para isso, né? Então, que se torne para que esse recurso ele seja utilizado especificamente para a preservação ambiental. E um tributo sempre federal? Pode ser federal, né? Aí, nesse caso, a gente pode ter aí o tributo federal, mas com a participação também dos estados, né? Para que a gente possa ter para que uma harmonização, né, entre os estados, os municípios. Independentemente, assim, o mérito não é a distribuição da receita, né? Pode ir para entes subnacionais as receitas, mas que a regulamentação seja nacionalizada, né? A gente pode ter um fundo nacional, né? Como é o caso do ICMS ecológico, né? A gente poderia ter um fundo nacional e aí parte desses recursos desse fundo nacional iria para os estados que adotam ações ambientais. Poderia ser algo desse tipo. Ah, isso aqui eu adoro. Ampliar ampliar o imposto territorial rural. Ampliar o imposto territorial rural, o ITR. A gente tem uma problemática, né, com relação ao imposto, porque é muito subjetivo, né, a sua cobrança é subjetiva, né, então resolver essas distorções e aí realmente ampliar esse imposto para quem tem mais terras, principalmente aquelas terras que são improdutivas, né. Então seria essa questão aí que deve ser tratada. Então, ser um ITR progressivo com relação ao desuso. Ao desuso da terra, a sua proteção, né, a forma como ela é utilizada, a terra, e se os proprietários, né, eles utilizam ações de preservação ambiental. Tem experiência internacional disso? Ou não? Agora, não me recordo. Sim, não foi... Não, Não foi incluso, né? eu acho que não. No Eu acho objeto. que não. Ampliar a cobrança sobre o uso da água. Então, também, né, a gente tem a cobrança pelo uso da água, em alguns casos. Aí vem aquela pergunta, minha conta d'água vai aumentar? Então, é uma questão também, uma problemática que a gente tem com relação à tributação ambiental, né? As pessoas acham assim, não tem uma aceitação das pessoas, porque você vai tributar os poluentes que vai acabar recaindo para a sociedade de uma forma geral, então não é tão bem aceito, né? Mas você pode ter você tem o aumento, teria o aumento na conta d'água, né? Mas as pessoas elas têm que perceber que você tem esse aumento, mas que vai trazer benefícios para você, né? Depois no futuro, ou no futuro, ou nos próprios, na atualidade, né? Então, você saber que esse recurso ele vai ser utilizado para trazer um benefício para a própria sociedade, né? Então, fazer com que as pessoas elas entendam o que que significa esse aumento na conta d'água, o que poderia significar esse aumento na conta da água. Essa discussão, ela é interessante, a discussão
do aspecto distributivo Uhum. da tributação, né? Então, vamos ambientar quem está em casa aqui. Se um produto custa R$ 5 e o governo criar um imposto de R$ 1, não necessariamente vai ficar R$ 6 para quem compra. Talvez fique 6, no máximo 6, no mínimo 5 mesmo, caso o produtor entube todo arque com todo o preço. Mas provavelmente vai ser alguma coisa entre 5 e 6. Uhum. Então, quer dizer, a parte que aumentar, então, por exemplo, se acabar virando 5,70, quer dizer que o produtor repassou 70 para o comprador e ele segurou 30 centavos. Então isso é uma coisa que convida a reflexão mesmo, né? A atenção, né? Do formador de política pública, com certeza. Se a gente, se por acaso o setor considerado poluente, tributado, for um setor que gera muitos bens para as pessoas mais necessitadas, elas vão ser oneradas mais que proporcionalmente com relação às pessoas que têm renda mais elevada. Sim. E, com certeza, isso é uma coisa que ninguém quer. E poluir o meio ambiente também é uma coisa que ninguém quer. Então, como tentar achar esse ponto? Quais são as discussões, quais são as questões, quais são as experiências, erros, acertos? O que você tem para dizer? Então, esse ponto aí é justamente uma distorção que a gente tem que tentar minimizar, né? Geralmente são as pessoas de baixa renda que vão pagar mais tributos, então seria, no caso, talvez com esse aumento, ter o subsídio, ter algum tipo de subsídio por parte do governo, né? Ou então uma compensação, algum tipo de compensação, né, para que essas pessoas não paguem mais em relação às outras pessoas que têm uma maior renda, né? Nós temos experiências internacionais, né, que aplicaram tributação ambiental e assim, isso faz também com que as pessoas repensem, né, sobre o seu padrão de consumo, como eu comentei antes, né? Será que realmente precisa daquele produto? Claro que a gente tem os produtos que são essenciais, que seriam tributados se a gente tivesse aí essa tributação ambiental, mas aí tentar resolver essa distorção por meio de algum tipo de compensação. A experiência da tributação sobre o consumo, agora eu vou falar como auditor aqui do ICMS, é que a gente vê isenções fiscais para alimentos, nem sempre, quase nunca, são repassados pro consumidor final. Então, assim, isentar a cesta básica, não assinaria embaixo de que é uma boa política, com certeza. Não faço nenhuma questão de isentar a cesta básica, sei lá, do Silvio Santos, né? Acho que ele pode pagar, eu também poderia pagar. E não vejo isso revertendo a redução de preço para quem precisa da cesta básica reduzida. A primeira vez que eu vi isso aqui no Brasil foi chamado de Imposto sobre Consumo Personalizado. Apesar da tributação acontecer numa operação de consumo, a gente para de escolher a alíquota em função do produto. Então hoje, sei lá, arroz é uma alíquota e microfones são outra alíquota. Camisa é outra alíquota. Então a gente para de delimitar assim o tributo e ver assim, se for a Márcia que vai comprar o arroz é uma alíquota, se for o José é outra alíquota, né? Por renda, apesar de ser seu consumo, por
o critério vira renda. E eu tentei chamar de imposto justo, achei que era um jeito, porque as pessoas não estavam conseguindo entender. É difícil comunicar, né? E agora eu gostei. Eu não sei se é o API, o próprio API, ou se é o Haddad, uma outra pessoa da equipe do Haddad, está chamando de cashback. A pessoa paga o imposto e recebe de volta. Porque se você recebe de volta, aí você garante a distribuição. Né? Se der isenção para a empresa, talvez ela passe para o consumidor, mas talvez não. E a única razão da política é que se passe, né? Então transfira diretamente. Dá para tentar ensaiar isso na reforma tributária ambiental? Poderia ser uma proposta, né? Na reforma tributária. Como a gente como nós poderíamos fazer, aplicar, né? Que é difícil, porque a gente sabe que as pessoas sempre acabam encontrando alguma brecha para burlar o sistema, né? Então a gente teria que pensar muito bem, né? Com base em estudos, né? Para saber se seria eficiente esse tipo de política. Sim. Nosso outro ponto aqui vocês propõem adotar taxações progressivas no uso de agrotóxicos. Que a gente, nos últimos anos, nós tivemos um aumento, né, na utilização dos agrotóxicos. Então, cada vez mais a gente procurar, já que é um poluente, né, e que tem um efeito na saúde das pessoas, né, questões de saúde que são levadas em consideração. Então, aumentar os tributos nos agrotóxicos, isso faria com que os produtores tivesse um incentivo para utilizar outras formas de produção, né? A gente tem aí os produtos orgânicos que têm crescido muito, mas ainda não atendem à demanda, né, que a gente tem, que existe, mas seriam uma forma de incentivar a redução do uso de agrotóxicos. Eu acho que o ponto central dessa questão é a competitividade do setor, né? Também. A competitividade, né, é um setor altamente competitivo, a gente tem aí, e o Brasil é altamente dependente, né, dessa produção, né, que manda muito recurso, muitos produtos para fora, né, então é altamente dependente por questões econômicas, né. Mas esses incentivos, eles são necessários para a gente continuar mantendo aí esses recursos que nós temos, né? Os recursos naturais que nós temos. Você tocou num ponto interessante. Será que de alguma forma a gente está refém desse formato de economia brasileira? É claro que a gente ter um setor agrícola super competitivo e que traz muito dinheiro aqui para dentro é ótimo, né? Com certeza Mas, assim, por um lado, a gente viu no governo do Lula, né, o anterior, quando teve o boom de commodities, se perguntou se a gente não estava vivendo uma doença holandesa. Sei lá, em termos cepalianos, talvez também a gente esteja numa areia movediça também. Como que você avalia a participação, a tão grande participação do agronegócio na economia brasileira? Eu acho que a gente exporta produtos primários, né, que nós poderíamos exportar com um valor agregado maior, né, e aí a gente fica refém mesmo, como você falou, desse modo de produção, de exportação que nós temos, né. Nós poderíamos ganhar muito mais do que a gente ganha. E o que acontece é que esse tipo de comércio que nós temos atualmente não agrega muito valor aos recursos que nós vendemos, então a gente fica nessa situação de que não avança, continua nesse mesmo nível sem avançar. Temos capacidade para avançar mais nesse comércio, mas
nós acabamos mantendo esse mesmo nível sempre. Eu vi uns textos do Brescia Pereira, do Nelson Marconi, que é um economista aqui da GV aqui de São Paulo, que eles são economistas neodesenvolvimentistas, um novo desenvolvimentismo que eles querem propor. E eu vi eles chamando de uma falha de mercado, porque a nossa inclinação ao setor primário, ele é racional no curto prazo, é ótimo fazer isso, mas no longo prazo não é ótimo. Então, eles chamam essa inclinação de uma falha de mercado. Você concordaria com isso? Como É você comentaria? exatamente isso, né? A gente poderia agregar valor aos produtos que nós vendemos, mas a gente sempre fica nessa situação de mandar vender os produtos, né? A gente vende, por exemplo, a castanha para fora e, ao mesmo tempo, a gente também compra, né? Importa a castanha com a nossa mesma castanha de forma diferente, né? Com uma embalagem, né? Então, já com esse processamento, né? O Brasil vende laranja, o Brasil exporta laranja e importa suco de laranja. Uhum. O problema é que para começar a fazer suco de laranja aqui dentro, eu ficaria uns 2 meses sem nem vender laranja e sem nem ter o suco de laranja, é isso? Demora um tempo para adaptar o mercado. Você tem que ter uma adaptação, você tem que ter um período, dependendo do produto, né? Você teria que ter um período de adaptação, você teria que ter mão de obra, teria que ter equipamentos, né? Então, tem que ter questões de logística também, né? Então, tem um impacto, você tem que verificar a cadeia produtiva desse bem que está sendo produzido, né? E aí, você tem que ter um tempo de mudança no seu processo. E só política pública, né? Política pública, né? Você querer, né? Também os políticos terem essa vontade, a vontade política, né? E aí as pessoas também, a sociedade, ela buscar, saber que tem essa opção, né? E exigir dos políticos. É porque tem que ser uma coisa coordenada, né? Um empresário não consegue, né? Tem que ser coordenado, né? Porque você tem um mercado, você tem muitas empresas, muitos consumidores, né? Então você tem que ter uma coordenação política aí com relação a essas ações. Estamos chegando no final? Não, ainda não, quase. O outro ponto aqui é rever subsídios prejudiciais ao meio ambiente. Quais são os principais? Olha só, o que está escrito aqui é que o governo brasileiro dá dinheiro para prejudicar o meio ambiente. É isso? Ele dá dinheiro, né, que vai totalmente contra políticas ambientais, né? Por exemplo, você subsidiar a conta de energia elétrica, né? Isso vai de encontro a políticas ambientais, porque a energia elétrica está mais barata, aí você, por exemplo, pode deixar a luz acesa, né? Isso em termos de consumidores, né? Em termos de empresas também, você não tem incentivos para mudar o seu processo de produção para utilizar menos energia, né? Então, são esses tipos de subsídios que vão de encontro às políticas ambientais. E são muitos, esses incentivos são muito determinantes ou são incrementais? São principais ou são acessórios com relação à competitividade brasileira, internacional? Esses subsídios, eles têm um impacto grande no meio ambiente, né? Por exemplo, a gente tem subsídios para o setor de automotivo, né? Que nós tivemos há algum tempo atrás, né? Políticas para o setor automotivo por conta da crise que nós tivemos recentemente em 2008. Né? Então, isso tem um impacto, porque acaba incentivando a compra de carros, né? E
Isso tem um impacto porque vai aumentar o nível de poluição, né? Quanto mais carros, maiores os níveis de poluição, né? Então, esse tipo de subsídio, ele tem esse impacto e também tem um impacto também com relação à competitividade, com relação a, aos setores que nós temos relações internacionais. O último ponto aqui é que bom que você terminou falando relações internacionais, porque o último ponto é que a reforma seja mundial, global, né? Ela seja feita orquestradamente, né? É. E aí, uma coisa, em muitos pontos econômicos, em muitas questões, sei lá, o dumping social, as questões laborais internacionais, em quase tudo, taxação sobre fortunas, quase tudo, você cai numa espécie de teoria dos jogos ali, do dilema do prisioneiro, né? Se o Brasil incluir mais obrigações para preservar o meio ambiente, mais obrigações faz ficar mais caro do que menos obrigações, por definição. Sim. E isso tende a tirar competitividade. Tá? Todo mundo, de novo, quer que o planeta vá bem, mas todo mundo também quer vender. Então, se os países fizerem isso de modo independente, não dá certo. Né? Só dá certo, quer dizer, a pergunta é essa, só dá certo se fizer de modo global, ou tem coisas que o Brasil consegue fazer e bancar sozinho? Não, acho que é uma questão global, né? A gente tem que essa questão ambiental não é local, né? O que a gente faz aqui no Brasil tem impacto em outros países e da mesma forma os outros países também têm a produção e o consumo dos outros países também tem impacto aqui, né? Então é por isso que a gente tem várias reuniões anuais entre os países para chegar em acordos, né? Para saber quem é que vai pagar mais, quem é que vai investir em países que estão em desenvolvimento, né? Os países desenvolvidos, eles têm que, acho que eles têm que essa obrigação de investir nos países em desenvolvimento, né? Porque eles já passaram de um determinado nível de desenvolvimento que agora eles já podem estar mais atentos a essas questões ambientais, né? Então, tem que ter esse investimento nos países em desenvolvimento e as políticas também têm que ser tratadas em conjunto, né? A gente tem o nível de emissões de um determinado país tem que ser específico de acordo com o seu padrão de consumo, né? Mas isso não deve ser imposto, esse mesmo nível, para os países que ainda estão em desenvolvimento, né? Então, isso tem que ser acordado entre as partes, que é o que acontece, né? O que deveria acontecer nessas reuniões, nessas conferências que nós temos anualmente entre os países. Essas políticas, vamos lá, todos os pontos da reforma tributária ambiental, de todos eles, o último é que seja feito de modo global. De todos os outros, dá para fazer sem contrapartida internacional? A proposta é que seja feito sem contrapartida internacional ou que seja feito a depender de alguma... Qual que é a proposta? Como funcionaria? Não, esses pontos que a gente abordou aqui, né? A maioria a gente pode trabalhar Implementar de imediato. isso, implementar nacionalmente sem precisar ter essa contrapartida internacional, né? Mas claro que a gente tendo também investimentos internacionais aqui no Brasil, por exemplo, que é o que acontece, por exemplo, agora na Amazônia, né? Esse Fundo Amazônia, isso é um incentivo maior para que o país tenha essas ações de preservação ambiental. Beleza, estamos chegando no fim. É claro que o espectador mais sofisticado, elegante, aquela pessoa, como que é?
fina, elegante, sincera, ela assistiu todos os minutos da nossa conversa. Ela dava pause para ela pausava para anotar no caderno uma coisa, pegava um café novo. Mas nem todo mundo vai ficar 1h30, 2 horas com a gente. Então, por isso que dos programas de podcast, né, é muito normal ter aqueles cortes. Então, para a gente favorecer a mensagem chegar para as pessoas que não têm tanto tempo assim, tem uma rotina mais corrida, como que você resumiria toda essa conversa nossa da questão ambiental, de para onde que vai o dinheiro para lá, de onde que vem para cá, quem sai ganhando, quem sai perdendo, quais são nossos erros, acertos, como que você resumiria isso para quem está lá em casa para a gente? Respondendo a seguinte pergunta, eu vou fazer um trocadilho aqui. Sobre a questão ambiental, que conta é essa? Tá, que conta é essa, né? A gente fazer com que haja essa internalização das externalidades, né? Esses efeitos negativos para a sociedade, né? Isso é um custo social que deve ser pago, né? E que, nesse caso, ele vai ser revertido em preservação ambiental, em ações, em questões de saúde, pode ser revertido também para questões educacionais, né? A diferenciação tributária, né? Aquelas empresas ou aquelas pessoas que adotam práticas sustentáveis, que elas paguem menos impostos, né? A internalização eu acho que é o principal, né? Porque os agentes são racionais, né? Se você colocar na conta, ele não vai fazer uma coisa irracional, né? Eu acho que a internalização seria a internalização das externalidades, que é um conceito, né, que a gente tem em economia justamente relacionado a essa falha de mercado. A gente tem esse problema que a gente chama de falha de mercado, e uma forma de resolver seria internalizando essas externalidades, fazendo com que essas pessoas incluir no preço desses produtos que são poluentes, né, que geram esse impacto negativo para a sociedade, incluir esse custo. E aí, esse custo externo, né, para que esse recurso ele possa ser utilizado na preservação ambiental. É porque é impressionante a gente estar em 2023, parece que discutindo óbvio, né? Porque olha só, eu tô errado ou é óbvio mesmo? Se a gente colocar se a gente colocar o mercado para pagar o custo da preservação, vai estar preservado, não é? Ou tô errado? Não, você está certo. É isso mesmo. Olha, obrigado demais, Camila, pelo seu tempo aqui com a gente, pela explicação dos seus conhecimentos, da sua pesquisa, dos resultados das suas pesquisas. E agora estamos chegando para o final. Então, eu vou deixar você se despedir dos nossos amigos. E aí eu termino perguntando para você, sugerindo que você faça a sua consideração final, que responda. Quem gostou de acompanhar o seu trabalho, as suas pesquisas, como que faz para te achar? Você tem alguma rede social em que você compartilha os seus conhecimentos? Como que a pessoa te acha nas redes sociais? Eu sou coordenadora de um programa de ciências ambientais, que é um programa de extensão, né, onde a gente trata sobre essas questões ambientais, sensibilização ambiental por meio da leitura, né, roda de conversa sobre várias questões, tanto locais como internacionais também. Então, a gente tem uma página no Instagram, que é o @progcambientais. A gente... Vou te pedir para soletrar só pro Bruno colocar aqui embaixo pra gente. Deixa eu só conferir se... Por favor. Porque depois... progcambientais, é isso mesmo. @PROGCAMBIENTAIS. Prog Ambientais.
proambientais, né? Então, vocês podem entrar em contato por meio do Instagram e também tem o e-mail, né, que é camila@ufc.br, né, se vocês tiverem interesse em mandar alguma pergunta, né, se quiser compartilhar também algo, alguma ação, né, de educação ambiental ou alguma ação ambiental que seja relevante para a gente repassar, pode também entrar em contato por e-mail. Camila, obrigado demais por ter vindo aqui com a gente. E para você que está em casa, obrigado por ter ficado até aqui e até semana que vem.